Pausa com Vanessa Cruvinel. Oferecimento. Empório Casa Verde, a sua loja de produtos naturais em Jataí. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Pausa, onde vamos falar sobre temas que desafiam verdades absolutas e nos convidam a olhar o mundo com outros olhos. No tempo em que as culturas se cruzam, se confrontam e se reinventam, é essencial refletirmos o que é certo e errado, depende do ponto de vista. Mas qual é o seu ponto de vista? Hoje vamos falar sobre relativismo cultural, uma lente que nos ajuda a compreender as práticas e valores de diferentes sociedades, sem julgamentos apressados, e também sobre os movimentos de contracultura que, ao longo da história, levantaram vozes contra o sistema, questionaram padrões e ajudaram a moldar novos caminhos para a liberdade de expressão, comportamento e pensamento. Prepare-se para uma conversa provocadora, que vai da antropologia às ruas, da academia ao rock and roll, conectando ideias que continuam ecoando nos debates atuais. O programa está no ar e a reflexão começa agora. O relativismo cultural é uma perspectiva fundamental dentro de algumas ciências que propõem que os valores, práticas e crenças de uma cultura devem ser compreendidos nos seus próprios termos, sem serem julgados a partir dos padrões de outro. No Brasil, essa visão é especialmente importante diante da enorme diversidade étnica, religiosa e regional do país. Povos indígenas, comunidades quilombolas, religiões de matriz africana e diversas manifestações culturais, urbanas e rurais desafiam constantemente a ideia de uma única cultura brasileira. O relativismo cultural nesse contexto funciona como uma ferramenta crítica contra o preconceito, permitindo reconhecer a legitimidade das múltiplas formas de viver e compreender o mundo presentes em nosso território. No cenário global, o relativismo cultural ganha ainda mais relevância à medida que o mundo se torna cada vez mais interconectado. Em tempos de migrações em massa, globalização e choques entre tradições e valores ocidentais e orientais, torna-se urgente exercitar a empatia e o entendimento intercultural. Entretanto, essa abordagem também gera debates complexos. Até que ponto devemos aceitar práticas culturais que, sob outra ótica, podem ser consideradas violações de direitos humanos? O desafio contemporâneo é equilibrar o respeito à diversidade com a defesa de princípios universais, como a dignidade humana, sem cair em julgamentos etnocêntricos ou relativismos extremos. Portanto, para que esse tema seja tomado com uma certa responsabilidade, eu tenho a honra de convidar aqui no nosso estúdio o meu amigo querido, nosso diretor, o Guto Carvalho, que é professor doutorando em Geografia e é a pessoa que vem sempre no Café Consciência trazendo informações incríveis. Vem cá, Guto. E aí? Seja bem-vindo mais uma tá? vez. Maravilhosa. Melhor agora, e você? Tô ótimo, né? Saí do Café Consciência mais uma vez para estar aqui no estúdio com você. E daqui a pouco você volta pro Café Consciência. Daqui a pouquinho eu tô lá na Casa do Sabor, viu? Bom, para começar, vamos explicar para quem está nos assistindo o que é relativismo cultural. Uma explicação bem simples. Bem simples, vamos lá. Relativismo cultural é quando a gente compreende as outras culturas, tirando a nossa ideia preconcebida do espaço. Por exemplo, eu respeito a outra cultura não tendo aquela ideia do etnocentrismo, né, do eurocentrismo, aquelas ideias que a gente tem, nós fomos colonizados por pessoas europeias. Então, quando a gente tira esse nosso preconceito do olhar, a gente pratica o relativismo cultural. Então, é algo que vem contrário, né, em contramão ao etnocentrismo. A gente tira a nossa cultura para analisar a outra com o olho, digamos, o olho nu. Entenderam, não é? Guto, você acredita que o preconceito pode nascer da falta de conhecimento sobre as outras culturas? É bacana a gente dizer isso. Digamos que
o preconceito não surge, mas eu acredito que a intolerância é fruto da ausência de conhecimento, né? A gente que gosta muito de leitura, a gente gosta de conhecer outras culturas, de valorizar essas outras culturas. Você tem uma experiência riquíssima, né, em outros países, eu tenho aqui no Brasil, mas quando a gente conhece outros lugares, conhece a literatura, acredito que a gente afasta muito esse espaço do preconceito. A gente conhece de fato e aquilo faz com que nós sejamos mais tolerantes em relação ao outro, em relação às outras culturas. Isso nada mais é do que a prática do relativismo cultural. É isso, hoje nós vamos ter uma aula com o Guto. Aqui tem muito conhecimento hoje, viu, no programa, como todos os outros. Com toda certeza. Guto, eu tenho que concordar com você. Nada mais transforma a nossa cabeça do que a percepção de mundo, do que o conhecimento. E eu busco isso hoje, além das experiências de conhecer outros lugares, outras culturas. Na leitura, como você disse, eu tenho uma leitura muito diversificada, que faz com que eu abra os olhos para todas as possibilidades possa enxergar com uma outra perspectiva. Eu aconselho você que está nos assistindo, comece, retome o hábito da leitura e diversifique, não fique só em um gênero literário. Sobretudo, saia da sua bolha, aprenda, conheça novas formas de enxergar o mundo. Eu tenho absoluta certeza que isso vai transformar você, não só no seu nível intelectual, claro, mas no seu nível de conhecimento, de pertencimento e de empatia. Guto, você já vivenciou alguma situação de preconceito cultural em viagens pelo Brasil? Já. Uma vez eu conheci povos indígenas, né? Em algumas regiões, ali em Minas Gerais, a gente tem alguns povos indígenas, como nós temos aqui na nossa região. E pessoas que chegam, né, na comunidade indígena, não respeita os gestos, não respeita a culinária, não respeita a cultura daquele povo, né? Daquele povo que ainda resiste num território que já está sendo ocupado. Então, quando a gente chega num lugar, eu falo que o primeiro passo para o preconceito é o estranhamento. Só que a gente precisa estranhar, porque o estranho te dá questionamento. Ou você vai para o lado de questionar por que isso acontece, ou você vai para o lado com o qual você cria o preconceito em relação àquilo. Ah, nossa, não gosto de que isso aconteça. Acho isso feio. Porque o julgamento se torna intolerância, né? Então, quando eu conheci essa comunidade indígena, alguns dos meus amigos, a gente estava no grupo da faculdade, estranharam totalmente, mas ficaram naquele estranhamento, não trouxe o questionamento. Por que eles fazem essa gastronomia, essa culinária dessa forma? Simplesmente não quiseram comer, não quiseram participar ali das atividades indígenas por puro preconceito. E falta de conhecimento e perder uma grande oportunidade. É intolerância mesmo, né? Sim. Guto, qual foi o lugar mais diferente que você já visitou aqui no nosso país, em termos de costumes e tradições? E o lugar mais diferente, né, Vanessa, que eu estive agora, Salvador, foi conhecer a cultura africana dentro de um espaço, assim, que a gente se distancia tanto, mas o meu encontro com a raiz etno-africana, com as questões étnicas, eu acho que foi um dos lugares, assim, que eu conheci a diversidade brasileira, que lá se concentra a maior população negra fora da África, e eu me vi naquele espaço, me senti pertencente, que é o que você disse anteriormente. Que bacana, Guto. Vanessa, mas você já teve algum choque de cultura com essas suas viagens? Porque você viaja bastante, né? Eu amo viajar. Vanessa Flix ali no Instagram e a gente sempre acompanhando. Eu amo viajar, mas sobretudo por ter esse choque cultural, para a gente sair da nossa bolha, para a gente poder conhecer outras culturas e principalmente para a gente agradecer por onde a gente anda e onde a gente nasceu, porque nós somos um país que tem muito várias, diverso. é óbvio, né? Tudo não são flores, mas a gente vive num mundo maravilhoso aqui. Eu posso mencionar, Guto, 3 lugares que eu estive na Ásia e com culturas muito diferentes. Uma nos Emirados Árabes, eu já tive algumas vezes, em dois lugares específicos, e a cultura é chocante, no que tange ao machismo mesmo, a posição da mulher, a vestimenta. Então a gente tem que ter cuidado, em certos lugares a gente não pode ir com uma roupa, por exemplo, como eu estou hoje. Então isso é muito bacana aprender. E o outro, Guto, que eu gosto de mencionar é a Tailândia, a experiência da culinária do país. Nós sempre gostamos de visitar restaurantes nativos, não restaurante turístico,
Então, tiveram alguns lugares, por exemplo, que a guia perguntava assim, você quer saber o que é? Eu falei, não, eu não quero. Aí eu falava quais são as coisas, principalmente os animais, que eu não gostaria de comer, óbvio, mas é a lembrança que eu tenho de viagem, de todo lugar que eu já conheci, são os pratos regionais da Tailândia, são deliciosos. Você foi naquela rua que o trem passa, assim? Eu fui naquela rua, estive lá, fiz um vídeo, inclusive está no meu Instagram, lá nos destaques, onde está escrito Tailândia, Tailândia 1, Tailândia 2. É uma coisa formidável, então o choque cultural é muito grande. Eu compartilhei minha viagem com você, mostrei várias fotos. E por último agora, Guto, a minha experiência que eu tive esse ano na Índia, que eu participei de uma missão empresarial e que fez com que eu fizesse uma revisão realmente sobre tudo o que eu entendo sobre o mundo. É um país de muitos contrastes chocantes, inclusive, né? A discrepância social lá é uma coisa inimaginável, não sei que você esteja lá, mas foi muito enriquecedor para mim, com toda certeza. Muita geografia também, né, na sua vida, no seu Instagram. Muita geografia. E eu trago imã de geladeira para ele em todo lugar que eu vou. Né? Pois o pé tem que trazer meu imã. Bom, Guto, nós sabemos que hoje a sala de aula é um espaço de todos. É um lugar onde cada voz importa e onde a diversidade é valorizada como parte fundamental do processo de aprendizagem. Nós acreditamos que a educação deve ser acessível, inclusiva e respeitosa com as diferentes realidades culturais que compõem a nossa sociedade. E é com esse espírito que seguimos aprendendo juntos. Guto, vamos chamar o intervalo? Bora, que no próximo bloco ainda vou estar aqui. Com certeza, mais reflexões e informações sobre relativismo cultural e sobre a sua experiência na sala de aula. Isso, é o espaço onde a gente constrói culturas, né? Com certeza. Você já fez suas compras saudáveis hoje? Aqui na Empório Casa Verde possuímos uma grande variedade de produtos de qualidade para garantir a sua saúde. São mais de 400 itens a granel, alimentos sem glúten, sem açúcar, sem lactose, suplementos, além das nossas quitandas do bem, com ingredientes funcionais e saudáveis. Aproveite também para fazer sua pausa do dia no nosso cantinho do café, com nossos lanches e saladas. Experimente um estilo de vida saudável com a Empório Casa Verde, a sua casa de produtos naturais. Você tem investido no alimento mais precioso que existe para a sua saúde e de sua família? A água que é servida em sua casa ou no seu estabelecimento é livre de contaminações? Valorize a sua família e seus clientes. Utilize água mineral. A água mineral Caiapó está há anos no mercado fornecendo um produto que é referência de qualidade e sabor. Seus processos tecnológicos e sanitários garantem a você a experiência de estar bebendo a água direto da fonte em meio à natureza. Cuide de você e de quem você valoriza. Beba água mineral Caiapó. Estamos de volta e o tema do nosso programa hoje, para você que chegou agora, é fundamental para entendermos o mundo em que vivemos. Estamos falando sobre culturas, suas diferentes formas de existir, se expressar e resistir. E também sobre o preconceito que muitas delas ainda enfrentam. Esse olhar atento e respeitoso para a diversidade cultural tem nome. Chama-se relativismo cultural e é sobre isso que seguimos conversando por aqui com a presença do Guto Carvalho, que é professor e doutorando em geografia, que faz questão de trazer ensinamentos sempre para a gente. Guto, o Brasil é um país muito diverso e todos nós sabemos disso. Você acha que a escola tem conseguido trabalhar bem essa diversidade em sala de aula? A gente sempre diz que trabalhar a diversidade nem é uma tarefa de um professor, é uma obrigação de nós enquanto pessoas, enquanto sociedade. E eu acho que a escola é o espaço onde potencializa essa diversidade, né? A sala de aula é onde o estudante encontra com a cultura, é onde o estudante coloca a sua cultura em prática. Então, se o professor ele não coloca essa cultura como centro da construção de conhecimento, né? Por exemplo, eu tenho alguns alunos indígenas, eu tenho alunos que são trans, eu tenho alunos negros, eu tenho alunos que vêm de diferentes espaços da cidade. Então, se eu não trago essa cultura para dentro da sala, aquilo não se potencializa enquanto conhecimento. Então, eu acho que a escola é o palco dessa potencialização, ela é o espaço
para que essa cultura seja colocada em prática e, consequentemente, valorizada. Com toda certeza, Guto. E é incrível isso. E eu quero até mencionar algo que aconteceu recentemente. Nós não conhecemos a história do nosso país, afinco. A gente estuda na escola, aprende de uma forma muito resumida, mas quando a gente se interessa pelo tema e quando a gente mergulha dentro desse universo, a gente volta aí alguns anos, a gente percebe que muitas relações que existem hoje, nossa, né, no que tange a política, comportamento, ao preconceito, de várias formas, isso tem a ver com a estruturação do nosso país. Eu li recentemente um livro, eu comentei com você, 1808 foi a data da chegada da família real no Brasil. E lá traz uma percepção da história do nosso país de uma forma tão limpa, tão clara, que algumas vezes nos assusta. Isso é tão incrível e é o papel da escola passar isso também para os alunos, não é? Digamos assim, é a necessidade da escola, né? Quando você fala da chegada da família real no Brasil, existe uma imagem do Darcy Ribeiro que retrata os dois lados. A visão dos portugueses chegando no Brasil e vendo aquela grande quantidade de indígenas seminus na beira do mar, né? Vendo os portugueses chegando, e os indígenas vendo aqueles barcos, aquelas caravelas. Qual que era a percepção deles? Os indígenas pensavam que eram deuses que estavam chegando sobre o mar, né? Agora, os europeus, os portugueses, pensavam que eram pessoas que não tinham civilização ali, que aquelas pessoas eram quase que relacionadas como se fossem animais, né? E que eles precisavam da civilização, que eles precisavam do desenvolvimento. Então, eles trazem toda essa estrutura. Então, Darcy Ribeiro é um grande historiador no Brasil que ele traz essa percepção do relativismo cultural. Como que a gente vê uma outra cultura sem a nossa como centro? E como isso é importante, não é, Demais. Guto? E como que você ensina os seus alunos a respeitar culturas diferentes da deles, principalmente? Acho que a maior dificuldade hoje na educação, Vanessa, é ensinar o respeito. Porque o respeito ele é uma cultura, ele aprende em casa, então é uma cultura que passa daquele primeiro ambiente dele. E na escola, digamos que esse respeito ele é colocado em prática pelo estudante, mas ele aprende em casa. E hoje a gente tem uma inversão de valores com a qual as pessoas culpabilizam a escola pela ausência do respeito, da ética, do moralismo. E eu já vejo diferente. O respeito ele só é colocado quando todos os jovens são colocados ali naquela situação de que todos são iguais. E eles precisam dessa multiplicidade cultural, né? Eles precisam conhecer que na sala dele tem uma pessoa que tem alguma deficiência, que na sala dele tem uma pessoa que vem de uma outra classe social, que é uma pessoa que tem uma outra realidade de vida. Esse compartilhamento constrói o respeito mútuo. Não é eu ensinando, é a vivência deles, né? E eu tenho que ser o mediador. Então, quando a gente coloca a sala de aula como centro para o estudante se valorizar e valorizar as outras culturas, eu sou aquele possibilitador. Eu não ensino, eles aprendem juntos. Isso é fantástico. É uma incrível. troca fantástica. Demais. Você esteve lá com a gente recente, né? Com toda certeza. E como o Guto disse, esses movimentos escolares, esses movimentos sociais têm um papel essencial na construção do nosso país, pois são eles que dão voz às lutas de direito, justiça e igualdade. Isso. E falando nessa questão, né, recentemente eu passei para os meus estudantes alguns trabalhos, em algumas disciplinas, de que eles tinham que trazer para a sala movimentos sociais. E eles pensaram assim, o professor vai passar movimento LGBTIA+, ele vai passar movimento feminista, vai passar movimento negro. Eu coloquei para eles apresentarem movimentos Black Lives Matter, né, que surgem nos Estados Unidos com a morte do George Floyd, mas eles apresentaram movimentos sociais pela democratização da mídia. Eles apresentaram movimentos sociais dos atingidos por barragens. Então, são movimentos sociais que a gente não conhece, né? Porque a gente conhece aqueles que são mais potencializados. Sim. E eles começaram a ver, professor, existe um movimento social de pessoas que são atingidas por barragens? Sim, porque a sociedade como um todo, todas as culturas, são representadas por movimentos sociais. E eles tiveram os movimentos sociais mais famosos, que são mais conhecidos, que têm um maior número de pessoas, mas eles conheceram a multiplicidade de movimentos e que todos precisam disso, né, da luta social, para que os nossos direitos sejam... E assim, eles tornam-se conhecidos, Sim. ouvidos. Não é verdade? Perfeito. E vai que um deles se encaixa em algum desses movimentos. Exatamente. E por meio dessa organização popular, grupos historicamente marginalizados como trabalhadores, mulheres indígenas, negros, LGBTIA+, e muitos outros conquistaram avanços importantes na legislação, nas políticas públicas e na conscientização da sociedade. Mais do que protestos, os movimentos sociais são expressão viva da democracia em ação.
Existe alguma atividade prática ou projeto que você já tenha desenvolvido com seus alunos sobre esse tema, Guto, além desse que você mencionou agora, recentemente? Sim, a gente sempre desenvolve. Por exemplo, agora na escola eu tenho um encontro deles, que é a eletiva, né, que é o professor constrói, que chama Vozes e Visão, que é o momento onde eu levo referências para eles na sala de aula, para que eles possam ter repertório na escrita da redação, né? Então, além dos trabalhos que a gente faz, tem encontros semanais que a gente vai falar sobre diversidade. Agora, recentemente, eles conheceram a história da Carolina Maria de Jesus, Monteiro Lobato, Martin Luther King, Zygmunt Bauman. Então, são referências incríveis para que eles possam conhecer e utilizar como repertório. Isso, eu já participei, inclusive, de algumas dessas eletivas. É sensacional. É incrível. E, Guto, você como professor de geografia, qual a importância de ensinar o relativismo cultural dentro da disciplina? E o relativismo cultural, Vanessa, aprendido, ele faz com que as pessoas sejam menos intolerantes na sociedade. Conhecer a sociedade é necessário. A gente conhece com os nossos olhos, com a nossa cultura, todo mundo vive numa bolha, você usou essa palavra e é muito bom a gente trazer ela. Todos nós vivemos numa bolha. Romper essa bolha é quando a gente compreende o outro, né? E a gente olhar para a sociedade com esse olho despido do preconceito é até a prática do relativismo. E eu falo que os meus jovens estudantes, né, que tem vários que nos assistem, eles só serão seres humanos éticos para viver bem dentro de uma sociedade quando ele se torna algo que compreende a cultura do outro, o olhar do outro, a dor do outro, a realidade do outro, que é ser humanizado, né? Várias vezes já mandou mensagem sobre questões que você vivenciou ou que você viu sendo notícia e me pergunta, Guto, a minha reação foi essa. Eu estaria certo? Eu estaria certa? Eu falei assim, você sempre vai estar certa, né? No seu ponto de vista. Só que quando você abre o olho para enxergar a realidade do outro, é quando você coloca em prática o relativismo e joga fora a ideia, né, do pré-conhecimento e da intolerância que a gente carrega. Eu vou dar um exemplo para você que está nos assistindo. Pode ser uma criança de 6 anos. Você vai entender de uma forma muito fácil e tangível o que é isso. Imagine alguém desenhar o número 6 no chão e colocar uma pessoa de frente para esse número 6 e uma outra pessoa de frente para ela. A pessoa de frente não vai enxergar o número 6, ela vai enxergar o número 9. Então, isso é relativismo cultural. Você olhar por todas as óticas. É um exemplo fácil de se entender, muito fácil. Né? Espero que as pessoas compreendam isso. Sim. Guto, agora eu quero saber, você já ouviu algum aluno repetir ideias preconceituosas sobre outras culturas e como você lida com isso? E agora a gente vai ter que chamar o programa... Sem mencionar nome. Sem mencionar nome. A gente vai ter que chamar um programa investigativo aqui. Mas claro, né? Todo professor passa por desafios. Eu acho que não só professores, mas todos nós vivenciamos isso. Mas a sala de aula também é espaço para que muitos alunos ecoem vozes de sentido negativo, né? E aí nós temos alunos com piadas transfóbicas, homofóbicas, racistas, né? Piadas que vão ali, de certa forma, rotular a imagem de uma pessoa. E eu sempre falo, se você vai caracterizar alguém por uma característica do corpo e determinar que aquela seja lá a forma como você vai chamar aquela pessoa, por exemplo, orelhudo, narigudo, magrelo, se em 5 minutos a pessoa não tiver condição de mudar aquela característica, não fale, né? Vai falar do nariz da pessoa. Se ela não consegue mudar aquele nariz em 5 minutos, não faz sentido você falar. Ou quando sempre me perguntam, como que eu vou falar em relação ao fulano? É preto ou negro? Aí eu falo, fulano não tem nome? Não pode chamar ele pelo nome? Por que você quer caracterizar ele pela cor da pele ou por uma característica física? Então, eu sempre ensino o estudante a partir da fala, depois com as atitudes. Só que a gente leva para a coordenação, a gente chama os pais, a gente faz assim, estardalhaço. É o papel. Que é a necessidade, né? Que é aproximar essa relação dos responsáveis com a escola. Mas, assim, o diálogo é a chave para tudo, Vanessa. Com toda certeza. Diálogo e educação. Correto. A música, comida, religião são formas culturais importantes. A gente sabe. Guto, como que você usa esses temas para mostrar a diversidade? Deve ser muito gostoso, né? É ótimo. Inclusive, eu tenho uma playlist que eu levo para a sala de aula, que chama... A minha playlist chama Ensino com Música, que são músicas que vai desde Cartola até Emicida, passa por uma nuance de artistas brasileiros que vai representar a nossa cultura, a galera que canta, que fala, que luta, né? Durante a ditadura militar, nós tivemos muitos autores, muitos musicistas que colocaram músicas no duplo sentido da liberdade, né? Só que também tem a leitura. A gente sempre fala que a leitura é o que rompe o muro que nos deixa livres. Então, eu levo meus livros para a sala de aula, leio para eles trechos de livros.
Recentemente eu li para eles trechos do livro da Viola Davis, né, que ela vai falar da história dela e ninguém imagina que uma mulher que tem o EGOT, né, que ganhou a maior premiação da música e do cinema mundial, passou pelo que ela passou. E eles falam, como assim, né? Como que ela passa por isso? Para vocês verem, né, a realidade com qual o mundo partilha essas dores. Então, a música, a gastronomia, a literatura, tudo potencializa a nossa construção de conhecimento. Nossa, você deu vontade de ser aluno do Guto, se não é? Pode vir, Cepi Serafim de Carvalho. Guto, por fim, o que você aconselha para quem está nos assistindo, para enxergar o mundo com mais empatia? Ler. Ler é o grande exercício da construção de conhecimento, né? Todo mundo coloca a leitura como algo facilitador para dormir. Eu pego um livro ali, leio uma página, estou morrendo de sono. Ou para postar no Instagram. Já cansei de viajar com amigos, chegar na praia, abre o livro, faz aquela fotinha, fecha o livro e posta, né? Por aí. Mas eu falo que a leitura, Vanessa, ela é a maior arma que a gente tem. A leitura é a maior ferramenta que transforma a nossa vida. E uma vez, né, a Marina, conhece a Marina, que agora é nossa secretária de Educação do Estado, ela me disse uma coisa, até isso fica na minha cabeça. A educação não é a única possibilitadora para mudar a nossa vida, mas é a mais provável. E a gente só tem a nossa vida transformada, hoje, pessoas que têm alguma realidade mais próxima que a minha, ou é pela educação ou ganhou na Mega Sena. Para mim, o mais provável foi a educação, então a leitura sempre foi esse meu caminho. Inclusive, eu tenho 2 grandes amigos, os quais eu nutro um profundo sentimento de gratidão, de amizade, amor, que me incentivaram a leitura, e um deles é você. É isso aí, sempre te presenteando com livros. Sempre me presenteando. E agora ela está fazendo o inverso, ela está me presenteando com livros. Sim, maravilhosos. Inclusive, bati a minha meta do ano passado, que eram 12 livros, né, pelo menos um por ano, mês. Eu bati em abril, já tinha lido 13 livros. Então, isso é maravilhoso. E você é uma das pessoas responsáveis por isso. O ano passado eu consegui ler somente 11, mas esse ano eu já li 4. Tá maravilhoso. Já li 4 livros. Eu realmente me tornei uma leitora assídua mesmo, né? Uma leitora assídua. Todos os meus momentos que eu estou tranquila, eu não digo ócio, né? Mas aquele momento meu, eu quero fazer uma leitura. Isso é maravilhoso. É transformador. Você que faz tanto exercício físico, você percebeu que a leitura também é um exercício, né? E ela é um exercício para a memória, é um exercício para a cognição, concentração, porque ler exige concentração também. É maravilhoso. Comece hoje, e conte depois para mim e para o Guto, que você começou por incentivo nosso. Guto, que aula deliciosa que você nos deu. Eu quero te agradecer imensamente por contribuir com esse tema tão importante e que há tanto tempo a gente está aqui, há mais de 5 anos, e a gente nunca trouxe essa discussão. Nunca. Sempre foi uma necessidade, né, da gente falar. Sempre. Eu amei essas reflexões, amei aprender sobre relativismo cultural e, sobretudo, respeito à diversidade. Essa didática em explicar e compartilhar conhecimento enriquece a nossa convivência, o diálogo e sobre as diferenças. Enfim, é formidável. A gente vai para o intervalo. Não saiam daí, a gente tem o Momento Parceiro e o Café Consciência diretamente da Casa do Sabor. Tô indo para lá com uma dica literária e olha, Vanessa, aquela comida maravilhosa. Então, é um convite para você ficar comigo no próximo bloco. Olá, hoje eu tô aqui na Empório Casa Verde para mostrar para vocês a nossa linha de congelados que nós temos trazendo praticidade, saúde e sabor para você. Olha quantos produtos bacanas que a gente tem aqui. Nessa primeira parte do nosso freezer, a gente tem a linha da Mangut Fit com os pãezinhos de batata doce. Não tem glúten, não contém ovos, não contém leite na composição, então atinge todos os públicos. É uma delícia você preparar na air fryer ou no forno. Tem o mangutizinho também, que é a opção para as crianças. Tem opção recheada com frango. Aqui do lado a gente tem pastelzinho de abóbora com frango também. Nós temos também pão de queijo, esse aqui vegano, sabor mussarela. Nós temos coxinha de jaca também, para você vegetariano ou vegano, uma ótima opção. Aqui deste lado, nós temos também o nosso queridinho açaí da Mami Saudável, em 3 tamanhos de 1 litro, 500 ml, de 220 ml, adoçado só com banana e suco de maçã. Então, ideal para você e para as crianças, bebês também. Tem os docinhos aqui da Delfite, que é uma marca que eu gosto bastante também. Tem empadinha, tem
marmitinha também. Nós temos as opções das pizzas, dos crepes aqui também. Aqui nós temos sorvete veg, então sem leite, derivados na composição, para você que é intolerante, alérgico ou procura um sorvete sem açúcar, essa aqui é uma opção ideal. E aqui nessa parte nós temos também uma linha de produtos artesanais que é produzida aqui em Jataí mesmo, na nossa cidade. São as coxinhas à base de batata doce com frango, tem de cabotiá com frango também, tem quibe, toda artesanal. Aqui nós temos esfirras de frango, de carne, sem leite na composição e sem queijo, com farinha de trigo integral. Nós temos também as opções dos pães de queijo, da Bom Demais congelado, tem ele recheado também com frango, com requeijão, uma delícia. Tem a opção dele multigrãos também, para você que quer um pouquinho mais de fibra no seu pão de queijo. E é muito fácil de preparar na air fryer ou no forno. Aqui nós temos opções de caldos que nós produzimos aqui mesmo na nossa cozinha. Esse aqui é de mandioca com carne, esse aqui é de abóbora cabotiá com frango. Então, ideal aí para você esquentar para um almoço, para um jantar. E aqui embaixo a gente tem uma linha de frutas congeladas. A gente tem amora, morango e também as frutas vermelhas, que é um mix de amora, morango, framboesa e mirtilo. Opção assim, essa daqui é de 500 gramas. E nós temos também o pacote assim, que é de 1 quilo e vem toda dividida dentro. Ideal para você ter congelado na sua casa para fazer alguma preparação, como shake, suco ou smoothie com algum iogurte natural. Você já fez suas compras saudáveis hoje? Aqui na Empório Casa Verde possuímos uma grande variedade de produtos de qualidade para garantir a sua saúde. São mais de 400 itens a granel, alimentos sem glúten, sem açúcar, sem lactose, suplementos, além das nossas quitandas do bem, com ingredientes funcionais e saudáveis. Aproveite também para fazer sua pausa do dia no nosso cantinho do café, com nossos lanches e saladas. Experimente um estilo de vida saudável com a Empório Casa Verde, a sua casa de produtos naturais. A Equifla Móveis Loja 2 está em um novo endereço para melhor atendê-lo, com uma linha especial de móveis corporativos. Representamos com exclusividade em nossa cidade as marcas Cavalete e Gabi Work. Equifla Móveis. Qualidade, durabilidade, conforto e design. Rua Minas Gerais, 1286, Sala 5, Setor Oeste. Venha e conheça o que há de melhor no mobiliário corporativo. Na Lavi Clinic, com a doutora Graciana Vilela, tecnologia e cuidados se unem para realçar sua beleza. Descubra o poder dos nossos tratamentos com os lasers Fotona e Quanta, com Ultraformer MPT e radiofrequência EndMed. Resultados incríveis para a sua pele e corpo. Em nosso spa capilar, devolvemos saúde e vitalidade aos seus fios e couro cabeludo. Agende sua avaliação. Cuidar de você é a nossa especialidade. Lavi Clinic. Beleza e bem-estar em cada detalhe. Então, saí do estúdio e vim direto aqui para Casa do Sabor para falar para você que o Brasil, gente, é um país muito marcado por essa impressionante multiplicidade de povos, culturas, identidades, desde os povos indígenas originários, passando pelos africanos trazidos à força durante a escravidão, até os imigrantes europeus, asiáticos, árabes, que chegaram ao longo dos séculos. O povo brasileiro é um resultado dessa rica mistura de histórias, tradições. E essa diversidade se reflete na língua, na culinária, nas religiões, nas danças e tantas outras expressões culturais que tornam o Brasil único e tão plural, né, Vanessa? Dentro dessa questão, dessa grande diversidade, é essencial nós valorizarmos os povos indígenas que foram os primeiros habitantes desse território com o qual nós estamos falando e que continuam a preservar saberes, linguagens, modo de vida ancestral. Entre eles tem um especial, os Chavantes,
que se destacam por uma identidade cultural muito forte, rituais tradicionais e a ligação com a natureza e a sua organização comunitária. Originários dentro, sabe de onde? Do Cerrado brasileiro, especialmente do estado do Mato Grosso. O Chavante mantém viva uma herança que é parte fundamental da história do Brasil. E eu, como professor, tenho muito orgulho em dizer que eu tenho alunos da etnia Chavante dentro da sala de aula. E ter esses estudantes presentes dentro do ambiente escolar é uma grande oportunidade de aprendizado para toda a turma, né? Eles representam uma cultura viva, que merece ser respeitada, valorizada. Essa presença nos convida a refletir sobre a importância de reconhecer e também de incluir todas as identidades que formam o nosso país, promovendo uma educação mais diversa, mais justa e, acima de tudo, acolhedora. Bom, pessoal, e claro, né, no nosso Café Consciência não pode faltar, sabe o quê? A nossa dica literária. Por isso, o nosso livro de hoje chama A Queda do Céu, de Bruce Albert. Esse livro vai contar a história de um grande xamã que é porta-voz dos povos Yanomamis, e esse livro vai oferecer, digamos que um relato muito intrigante, digamos que excepcional, e ao mesmo tempo um testemunho autobiográfico, manifesto xamânico e líbero, né, contra a destruição da floresta amazônica. Esse livro foi publicado originalmente no ano de 2010, na prestigiosa coleção Terra Humanier. Essa história vai trazer as meditações dos povos xamã a respeito do contato do predador do homem branco, né, que ameaça constantemente os seus povos desde o ano de 1960. A Queda do Céu foi escrito, né, a partir das suas palavras contadas em um etnólogo que nutre uma longa amizade com os xamã, que foram mais de 30 anos, somente para vocês terem ideia de convivência entre o signatário, né, e os outros conviventes. Então, essa história vai contar uma amizade entre um escritor e um xamã, que é um livro para a gente valorizar um pouco mais a história dos povos indígenas aqui no território brasileiro. E eu vou ficando por aqui no Café Consciência de hoje com uma dica: brownie e cafezinho. E eu pergunto para você, café com açúcar ou sem açúcar? O povo aqui já tá falando que gosta do cafezinho sem açúcar. Eu vou ter que concordar, porque de doce, gente, o brownie já basta, e é aqui da Casa do Sabor. Eu vou ficando por aqui na certeza que na próxima semana a gente se encontra diretamente da Casa do Sabor. Até breve, pessoal! Que Brasil é esse? Guto, que incrível apresentar a história de alunos que são grupos indígenas e que buscam aprendizados em meio à nossa realidade. Digamos que somos nós que aprendemos com tanta diversidade cultural. Valorizar a história dos povos indígenas brasileiros é reconhecer a base profunda e ancestral sobre a qual se construiu o nosso país. Muito antes da chegada dos colonizadores, milhares de povos já habitavam esse território com culturas, línguas, crenças, formas de organização social e saberes próprios, muitos dos quais resistem, reinventam-se e contribuem ativamente para a diversidade cultural no Brasil. Ao respeitar e estudar essa história, rompemos com uma visão distorcida que por muito tempo tentou invisibilizar ou simplificar a riqueza dos modos de vida indígenas. Mais do que uma reparação histórica, valorizar essas trajetórias é um passo essencial para a construção de uma sociedade mais justa, plural e consciente das múltiplas raízes que formam a nossa identidade. É também uma forma de defender os direitos desses povos, seus territórios, suas lutas e seus conhecimentos, que tem muito a nos ensinar sobre sustentabilidade, coletividade, espiritualidade e respeito à natureza. Reconhecer a história indígena é, portanto, valorizar a própria história do Brasil, em toda a sua profundidade e verdade. E sabe o que é isso, pessoal? Relativismo cultural. Aprendemos isso hoje no nosso programa. Que programa bacana, não é? Nós vamos para mais um intervalo rapidinho e logo em seguida vocês terão uma dica deliciosa no quadro Comer Bem Faz Bem, diretamente do Empório Casa Verde. É com certeza algo que vai contribuir muito para melhorar o seu estilo de vida. Só uma pausa e eu já volto. Todo
já fez suas compras saudáveis hoje? Aqui na Empório Casa Verde possuímos uma grande variedade de produtos de qualidade para garantir a sua saúde. São mais de 400 itens a granel, alimentos sem glúten, sem açúcar, sem lactose, suplementos, além das nossas quitandas do bem, com ingredientes funcionais e saudáveis. Aproveite também para fazer sua pausa do dia no nosso cantinho do café, com nossos lanches e saladas. Experimente um estilo de vida saudável com a Empório Casa Verde, a sua casa de produtos naturais. Comer bem faz bem. Oferecimento Empório Casa Verde, sua loja de produtos naturais em Jataí. Oi, Vanessa, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre mamães e futuras mamães. Trouxe aqui 3 suplementos super importantes que participam dessa fase tão especial da mulher que nós temos aqui na Empório Casa Verde. Vou começar mostrando para você esse suplemento aqui, que é o metilfolato, que é a forma ativa do ácido fólico que a gente tem aqui na Empório, da marca parceira nossa de suplementos, que é a TrueSource. Esse suplemento ele participa na formação do tubo neural do bebê, participa ali daquela parte da cognição, concentração do bebê, e é indicado para tomar no mínimo 3 meses antes da concepção. Então esse suplemento ele participa aí daquelas mamães que estão tentando engravidar, precisam necessariamente tomar esse suplemento aqui. E aqui a gente tem uma quantidade muito bacana de 400 microgramas, que é o ideal e preconizado. E junto com esse suplemento nós temos esses 2 que eu gosto muito. Esse aqui é o pré-natal. Então ele funciona tanto para aquela mamãe que deseja engravidar, quanto aquela mamãe que já está grávida e precisa utilizar o polivitamínico. Por que eu gosto tanto desse pré-natal da TrueSource? Porque aqui a gente tem bastante vitaminas e minerais, uma quantidade muito boa e com a biodisponibilidade muito legal também. Às vezes a gente pega alguns suplementos que não têm a biodisponibilidade boa. Então a gente toma, mas não absorve tão bem quanto deveria. E aqui nós temos as cápsulas também super limpas. A base da cápsula ela é gelatina. Então quando a gente abre aqui, e o preconizado é tomar 3 cápsulas por dia, a gente percebe que a cápsula ela é transparente. Então não tem também todos aqueles aditivos que a gente às vezes vê nas cápsulas que tem muitos corantes, né, muitos aditivos químicos artificiais. Então aqui já começa a ser pensado, né, a saúde dessa mamãe e do feto que está ali dentro. Esse então para usar antes e durante, e esse daqui é o pós-natal, que é um suplemento focado ali para a fase do puerpério, onde a mulher tem que continuar tomando o seu polivitamínico, que é tão importante para ela se sentir melhor, mais energia, disposição e para repor os nutrientes que muitas vezes ela não consegue comer, né, a quantidade desejada, a quantidade preconizada. Então esse daqui é para usar a partir do momento que aquele bebezinho nasceu. A mamãe vai continuar suplementando ali pelo menos 3 a 6 meses ou até 1 ano, para ela manter os seus níveis de micronutrientes adequados, né, os seus níveis de nutrientes, ok, para ela que desempenhe suas funções ali depois que esse bebezinho nasceu. Então, eu adoro essa suplementação aqui focada para essa mulher. Então vem para o Empório Casa Verde conhecer um pouquinho mais a nossa linha TrueSource. Especial pra gente, não é? Todo o programa trazendo uma dica saudável para você, para te proporcionar uma diversidade alimentar, um estilo de vida diferente e pensar no que comer, porque tem tantas opções saudáveis por aí, não é verdade? Disso depende a nossa saúde no futuro próximo, viu? Chegamos ao fim de mais um programa Pausa e hoje fizemos uma viagem importante pelo universo do relativismo cultural e da diversidade. Refletimos como o respeito às diferenças é essencial para uma convivência mais harmoniosa, tanto dentro quanto fora da sala de aula. Ao compreendermos que cada cultura carrega seus próprios valores, histórias e modos de vida, nos tornamos mais empáticos e menos propensos a julgar o outro a partir dos nossos próprios padrões. O Brasil, com sua imensa extensão territorial, um verdadeiro mosaico de culturas, dos povos indígenas às comunidades quilombolas, das festas populares às culinárias regionais, da arte urbana às tradições rurais.
Nós somos um país múltiplo e muito rico em diversidade. Essa riqueza cultural é uma das maiores fortalezas da nossa identidade nacional e valorizá-la é também um ato de resistência e de construção de um futuro mais justo, onde todas as vozes passam a ser ouvidas e respeitadas. Eu quero agradecer de coração a você que esteve conosco, acompanhando mais um programa Pausa. A sua atenção faz toda a diferença. Fiquem ligadinhos porque na próxima semana tem mais um novo tema, novas histórias e, claro, aquele momento de reflexão que somente o Pausa te oferece. Bom, e hoje é um dia especial para nós jataienses, é aniversário de 130 anos de Jataí, uma cidade linda, onde eu nasci, meus filhos nasceram, o qual eu tenho muito orgulho de levar um nome em cada lugar que eu esteja. Orgulhe-se você também, contribua para o desenvolvimento da nossa cidade, uma cidade linda e nós merecemos. Então, parabéns, Jataí, pelos seus 130 anos. E você se cuide e me espere, que a semana que vem eu estou de volta. Até, gente! Pausa com Vanessa Cruvinel. Oferecimento. Empório Casa Verde, a sua loja de produtos naturais em Jataí.